Seja bem-vindo a mais um podcast do Advisor Tech da Tecnovix. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com Fernando Xavier, desse episódio maravilhoso aí, que nos episódios anteriores nós falamos de vários tópicos, já entendi claramente sobre governança, nomes que às vezes não tá no nosso dialeto, né, diário, mas um privilégio, Fernando, mais uma vez estar aqui com você. Se apresenta aí, quem é o Fernando Xavier? Obrigado, Denis. É uma grande satisfação estar aqui com você de novo. Meu nome é Fernando Xavier, sou consultor, coach, conselheiro de grandes empresas e C-levels dessas, diria que boas, grandes empresas ao longo da minha carreira no Brasil. Legal. Essa é modesta a sua fala, mas depois o pessoal pode olhar as redes sociais. O Fernando é um amigo querido que nós se conhecemos na jornada aí de treinamentos, né, Fernando? A gente, como também um diretor executivo ali tomando decisões difíceis, nos encontramos ali em um grupo também de pessoas que estavam ali nesse mesmo treinamento. Mas acho que o mais importante, até para que a gente possa abrir aqui esse episódio, é trazer, depois que eu entendi aqui o conceito, né, de como é importante um profissional, né, um advisor, que é isso que nós estamos aqui, né, nesse episódio, ele ter um papel importante num líder, né, que é uma pessoa no final do dia. E ao mesmo tempo, nós como empresários, às vezes você, ou até mesmo você é um diretor, um executivo, às vezes você tem decisões importantes todos os dias para tomar, né? E às vezes, como você falou, né, a empresa tem uma visão de futuro e às vezes você tem um papel ali de cumprir esses indicadores, trabalhar o on-page report, aprendi uma palavra nova aqui, e até mesmo entender isso como um papel que pode ser desenvolvido ou até mesmo ajustado ali dentro das rotas, pelo que nós entendemos. E dentro dessa estrutura, obviamente, hoje você já vive, né, obviamente, nas suas agendas e também nas suas reuniões e nos projetos que você anda, e a gente se conectam também aí, esse dia a dia das empresas. E como você, Fernando, consegue, de uma forma mais simples, para nós aqui, a nossa audiência, que às vezes é um empreendedor também, entender como essas organizações estão pensando nesse nível e estão buscando ajuda de um profissional como você? Quais são as decisões que eles estão tomando? E ao mesmo tempo, a gente vai decorrer sobre esse ponto. Como você pensa que eu vi aqui com uma informação que você trouxe também sobre os dados, como a decisão às vezes pode estar atrasada, às vezes uma decisão no tempo certo, enfim, acho que isso é muito bom. E como você pensa que isso pode mudar aqui dentro do nosso mercado local, Brasil e fora? Então, eu queria que você dasse para mim uma visão sobre isso. Um dos maiores pontos, um dos mais importantes pontos desse assunto que a gente está conversando aqui, desse tema, Denis, eu estou falando sobre o risco reputacional. Que legal. Empresas. Ou seja, o que acontece hoje nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, né, de redes sociais e volatilidade do processo, as empresas estão cada vez mais hiperconectadas em todos os sentidos. E os seus funcionários também. Então, a pauta, só para a audiência entender aqui de uma forma mais prática, que o Fernando Xavier, às vezes, estar num comitê ou numa reunião, nós somos aqui só uma formiguinha, só uma mosquinha aqui entendendo aqui como que os assuntos. Mais marcante é o risco reputacional. E o que é o risco reputacional, considerando a Tecnovix, por exemplo? Vamos dar um exemplo aqui prático para o pessoal entender o que seria um risco reputacional para mim, para o meu negócio. Tá bom. Por exemplo, né, empresas, eu vou falar para você e como eu entendo que a questão da tecnologia ela pode ajudar nesse processo como um todo. Quando a gente fala de risco reputacional, a gente tem que falar sobre o risco da imagem da empresa no mercado nacional e mundial e no risco reputacional do profissional, da imagem interna, do profissional, do líder, do executivo. Qual é a repercussão
que hoje nessas redes sociais a imagem dele pode ter dentro do processo. E mais do que isso, dependendo da maneira com que ele se posiciona, isso pode custar caro para ele. Ou seja, a empresa pode ter que, de fato, até desligá-lo de um processo, de uma empresa, por conta da relação que se construiu com aquela imagem que ele tinha. A gente não precisa ir muito longe. Recentemente, a gente teve essa experiência, ou viveu isso com um executivo de uma grande empresa nos Estados Unidos, que foi pego, né, com uma outra pessoa num outro ambiente que não era a sua relação familiar. Então, essa repercussão foi muito grande. Então, a preocupação, particularmente é com o risco pessoal, reputacional, pessoal e da própria empresa. Você deu um ótimo exemplo que agora eu consegui ilustrar, porque talvez eu não estava entendendo como o impacto do risco reputacional daquele C-level. Eu vou dar um exemplo, às vezes, para vocês que estão aí na audiência. É como se, vamos pegar um jogador de futebol, não pudesse parecer em qualquer lugar, né? Se ele tivesse um lugar específico, às vezes, para aquele time... É isso? Isso geraria um risco reputacional. Então, as grandes companhias, quando você participa ali daquele board, essa é uma das pautas que são importantes. São colocadas até o como, às vezes, o seu executivo... vai, em que lugar, onde ele frequenta, como ele se posiciona. É nesse nível. É nesse nível. A importância hoje, fazendo um paralelo e uma analogia com essa questão da tecnologia, o risco hoje, o risco reputacional, ele é gigante, porque ele pode fazer com que as empresas percam negócios e processos como um todo. O Fernando, quando ele traz a tecnologia, só para vocês entenderem, é que a tecnologia, ela aumenta mais ainda esse risco devido à exposição das redes sociais. Exatamente. A velocidade que, às vezes, a fotografia daquele executivo, né, repercutiu e o quanto, às vezes, as ações daquela companhia foi impactada naquela circunstância. É isso que você quer dizer? Eu costumo dizer o seguinte: qual é o custo da invisibilidade dos dados da sua empresa? Vou repetir. Qual é o custo da invisibilidade dos dados da sua empresa? Em tempos de globalização, o quanto mais transparente... O que se fala no modelo de governança corporativa? Transparência. O quanto mais transparente as empresas forem nesse processo, melhor. E onde a gente pode falhar, onde as empresas podem falhar? Se elas não têm uma boa leitura, uma boa interpretação dos dados que ela está lidando com aquilo, com os números, isso pode, sobremaneira, atrapalhar a sua reputação. Então, pode impactar em decisões erradas. Então, nesse caso, eu posso entender aqui, de uma forma bem leiga, que é medido, então, o quanto aquela pessoa pode impactar na companhia se, suponhamos, ele for envolvido num escândalo. Por exemplo. Então, eu posso fazer um paralelo aqui, quando a gente vai preencher aqueles formulários da internet e tem aquelas duas caixinhas. Você é uma pessoa supostamente pública, é esses critérios assim que é levado em consideração para que essas informações elas não sejam exibidas, para que não gere um problema de risco reputacional? É isso que quer dizer? Nesse sentido, a gente está olhando para o risco reputacional da reputação da pessoa física. Ok. Tá? Quando eu falo do risco reputacional da pessoa jurídica, eu estou falando da empresa, né? Quais são os dados de forma confiáveis que a empresa está passando em termos de números, em termos de construção, em termos de valores? Como ela está transmitindo essas informações? Ah, entendi. De forma adequada. É como se fosse aquela situação, né? Não vem ao caso aqui, da Americanas. Sim, por exemplo. O quanto foi impactado uma omissão ou detalhes de informações que foi, né, pautado, né, em matérias jornalísticas, daquelas informações, o quanto impactou em uma decisão. Exato. Então, só que dentro desse conselho, dentro dessas reuniões que você participa, dessa estruturação, para essas pessoas tomarem essas decisões, que o seu papel é isso, né? É preparar essas pessoas para eles estarem prontos para tomar essas decisões desses tipos de problema. É isso mesmo? Exatamente. Ok. Então,
obviamente, por estar ali no meio, você entendeu o que acontece esses exemplos. Mas, de uma forma geral, o que essas pessoas sofrem, ou até mesmo não estão preparadas, vamos dizer assim, ou buscam até mesmo de você para estar diante a esse cenário. Há uma matriz SWOT assim, de risco determinística. Falei, olha, se esse cara fizer tal coisa, ou se a empresa omitir esse número, ou se tal, isso vale a pena correr esse risco. Sim, legal. Você tocou num ponto importante, né? De novo, né? A principal preocupação das empresas é em relação à imagem da empresa, porque isso custa muito dinheiro para você não relacionar a empresa com alguma frente, alguma situação crítica como um processo como um todo. E o que a gente aconselha nesse processo? A gente aconselha que a empresa esteja sempre fazendo, né, uma matriz SWOT. Ou seja, você procure sempre entender quais são suas fortalezas, quais são suas fraquezas, onde estão as ameaças e onde estão as oportunidades de melhoria. Então, esse modelo, ele se aplica uma matriz SWOT para a empresa e se aplica para o executivo. Então, qual é a sua matriz SWOT? Será que você tem uma matriz SWOT? Será que você sabe dizer exatamente quais são suas fortalezas? Quais são suas fraquezas? As ameaças no seu processo de desenvolvimento e onde estão as oportunidades. Então, a gente vai separa o que é o risco reputacional do profissional e o risco reputacional da empresa. É óbvio que, dependendo da maneira com que você se comporta, você pode impactar sobremaneira uma decisão da empresa. Legal. E na sua visão, levando em consideração ao futuro e como nós estamos aqui vivendo, né? Nós estamos em 2025, até as nossas discussões, né? Os nossos projetos, né? Como a gente debate algumas estratégias. Como que você enxerga o futuro de tudo isso? Como você entende que é algo que você falou até sobre os dados, né? A velocidade de tomar a decisão. Como você enxerga tudo isso na aplicação do futuro? Como que esse board está conduzindo a sua visão, assim? E se é igual, né? Sei lá, eu tenho empresa A, empresa B, empresa C, ou se segue um padrão de geopolítico, né? Vamos dizer assim. Qual a sua visão de tudo isso? Tá, o que eu tenho percebido, né? Fazendo uma correlação toda com esse modelo de aconselhamento, né? Do advisor que eu falei para você. A gente acompanha tendências. O Brasil acompanha tendências. Entendi. E legal. a tendência dos países europeus e os Estados Unidos, né? Americano, é uma tendência de cada vez mais você desenvolver conselheiros dentro desses processos. Por que eu estou falando isso? Porque um conselheiro estratégico, ele consegue ajudar a empresa a perceber aonde estão as oportunidades e aonde estão as ameaças. E aí, quando a gente fala sob o ponto de vista de tecnologia, eu percebo hoje nas empresas que eu trabalho o sentimento de falta de velocidade que os executivos percebem é enorme, porque as informações, muitas vezes, elas não estão alinhadas em tempo real. Então, às vezes, o que nós estamos falando aqui não está em tempo real chegando exatamente onde ela precisa chegar essa informação. Então, as empresas já perceberam isso, que quanto mais rápido e veloz, né? E eu não estou falando de uma corrida de Fórmula 1. Eu estou falando de um rally de regularidade. Onde entra o rally? Por que entra o rally de regularidade? Porque aí entra a tecnologia, onde de fato eu ajudo a empresa, né? A gente faz com que todas as áreas da empresa percebam a importância de você entender os dados, para que eles comecem a ser trabalhados e vão chegar para uma apresentação, para uma decisão. Porque o que acontece hoje num board, numa reunião de conselho? Aquela reunião é uma reunião deliberativa. É uma reunião onde as pessoas não têm muito tempo para perder. Entendi. Entendeu? Então, você precisa chegar com informações fidedignas, fiéis e corretas. E eu escuto muitas vezes, às vezes escuto o pessoal perguntar, escuta, essas informações
estão corretas? Por que esse discurso ainda existe, Denis? Porque a gente ainda não tem a segurança de que aquela informação veio. Eu acho que sim. Então eu preciso. Entendi. Mas então, como é que a gente tira essa dúvida? Liga lá para tal pessoa. Entendi. Percebe como a velocidade do processo. E não, eu não estou falando de ser muito rápido, eu estou falando de usar uma metodologia. Por isso o rally de regularidade. Entendi. Então você não pode ser simplesmente rápido. Ó, os dados estão aqui. Se você também tomar uma decisão errada, é um risco. É um risco. Entendi. Não adianta também eu pode omitir. impactar na reputação da empresa. Exato, eu não posso omitir aqui e falar, não é verdade, mas calma, deixa eu fazer um double check aqui. Eu vou dar um exemplo para você. Recente eu tive numa empresa e quando eu cheguei lá, eu fui convidado para participar da primeira reunião com esses executivos. E aí eu fui levado para uma sala e nessa sala o pessoal estava preparando as informações ainda. Isso era 11 horas da manhã. A reunião seria às 14 horas e o pessoal ainda estava preparando as informações. E eu perguntei, escuta, mas o que está acontecendo? Que as informações estão chegando agora. Por quê? Porque elas não estão num padrão tecnológico. Né? Elas não estão operacionalizadas, elas são automatizadas, elas estão manualmente sendo feitas. Ou seja, estão sendo coletadas várias informações de um lado, de outro, consolidando. Para você terminar uma apresentação. Daí eu perguntei para o grupo, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem vai estar na reunião? Eu já sabia que eram os diretores e os gerentes executivos. Sim, serão diretores e gerentes executivos. Eu falei assim, qual dessas pessoas já tiveram acesso a essa informação antes da reunião? Aí todo mundo ficou olhando um para a cara do outro e falou assim, ninguém. Eu falei, então como é que nós vamos entrar numa reunião onde um C-level não tem informação antecipada na mão dele? Quando eu digo que ter informação é ter o poder, eu não estou querendo dizer no sentido político da palavra. Eu estou dizendo o seguinte, que quanto mais informação você tiver, mais fácil as decisões serão tomadas. Entendi. Entende? Esse é o processo. O lado mais influente do sistema. O lado mais preparado do sistema, a Denis, conduz o sistema. Entendi. Você está entendendo? Então, quanto mais informação fiel e rápida eu tiver, de forma metodologicamente falando adequada, honesta, justa, correta, melhor serão as decisões. Entendi. As decisões são tomadas, como eu disse, todos os dias. Mais de 30 mil decisões são tomadas todos os dias. As chances de a gente errar é gigante. Imagine se somente 10% dessas 30 mil decisões forem erradas. Entendi. Quantas vezes eu não estou errando ao longo de uma decisão? Entendi. Então, até por esse motivo, você enxerga que essa é a tendência de melhorar e essa é a dor também Sem dúvida. De tudo que você viveu e tudo que você vive. E eu acho que é aí que a gente se conecta, né? E falamos sobre como os dados, eles precisam ser interpretados em tempo real. As informações que nós estamos discutindo aqui, elas precisam ser analisadas, processadas e, às vezes, checadas. Então, tudo isso são detalhes que, às vezes, não temos oportunidade de entender se isso é possível. E, às vezes, aí que entra, né, a evolução das coisas, né? Então, eu entendo... Até mesmo porque, como oportunidade, então, até para essa dor, né, a gente tem hoje um mercado muito grande, né, de dados, de informações, de reuniões, que hoje, né, são feitas, você falou, né, diariamente. Tem várias reuniões. E as ações que são deliberadas dessas reuniões, quais foram e quais estão corretas, né? E quão assertiva elas foram, entendeu? Porque eu tenho certeza que quando um executivo que tem muita responsabilidade toma uma decisão, hoje ainda... ele ainda fica com dúvida se realmente... essa decisão está adequada. Foi a melhor. E essa insegurança que você tem que ainda... Eu percebo que ainda trabalhar. E isso, na sua visão, tem solução? Qual é, para a gente até fechar aqui esse episódio? Sem dúvida. Inclusive de uma forma estratégica, até para quem está nos ouvindo, é uma oportunidade aí de mercado, de desenvolver soluções para isso. E você acha que tem solução para isso? Como Sim, nós, né, inclusive, estamos, né, vendo isso? Eu trago alguns exemplos para você, né? Existem algumas empresas que já estão com o desejo de entender
como operacionalizar, como automatizar os seus processos. Boa. Então, as empresas já perceberam essa importância. Então, tem solução. A solução... recentemente, eu estive numa empresa e eu sinalizei a importância da gente automatizar esses processos de governança. E aí, uma das executivas me disse assim, falou, nossa, seria um sonho de consumo. Olha das aí, empresas. que oportunidade. As oportunidades estão exatamente nisso. Porque nós estamos falando de tempo. Tempo, de fato... E também de segurança também, né? Exatamente. Ou seja, se eu automatizar, segurança de dados, eu chego mais rápido, informações, as informações são o processadas. risco reputacional da sua empresa, o seu risco de você falar... Eu vou repetir. O lado mais influente do sistema, o lado mais preparado do sistema, conduz o sistema. Olha aí, olha a oportunidade, pessoal, você tá vendo? E para vocês entenderem, né? Olha, até para entender como a Tecnovix, né, se conecta, e também nós temos, né, algumas ideias, projetos também em andamento. Entende esse papel, né, como um advisor também, porque aí é onde a gente vê que a necessidade, né, que o mercado tem vindo, né, antigamente não tinha, né, essa conexão dos dados. Agora tem possibilidade, tem ferramentas, Exato. tem inteligência artificial para processar uma reunião, o áudio, né, o cloud, né, tem várias ferramentas que são hoje já disponibilizadas para que isso seja processado em tempo real, né? Então, acho que é um aprendizado enorme, Fernando. Acho que até, inclusive, para todos que estão aí tendo essa oportunidade de te conhecer, eu gostaria que você, inclusive, nosso encerramento, falasse um pouco mais como que as pessoas podem te conhecer, te conectar nas redes sociais, qual é as suas redes sociais, até para as pessoas entender no qual você, né, tem aí compartilhado a sua jornada. Eu tenho acompanhado, inclusive, visto, né, o seu posicionamento. Parabéns, acho que é isso que nós precisamos fazer, né? Trazer realmente riqueza, verdade, né, nossos valores, tudo que nós, de fato, fazemos, para que as pessoas tenham acesso, né? Então, acho que você pode falar aí para o pessoal quais são suas redes sociais, que as pessoas possam também te conhecer mais. Legal. Bom, agradecer, né, Denis? Antes de mais nada, agradecer a oportunidade, né? E a mensagem também, antes de falar das vezes, eu queria dizer que para as empresas, de qualquer nível, os empresários, invistam tempo e recurso nas suas lideranças. Esse resultado ele vai aparecer com toda certeza. Então, eu tenho me movimentado nas redes sociais e um dos grandes objetivos é levar o meu propósito para mais pessoas. Então, a ideia é essa. Eu estou no Instagram como FX Fernando Xavier. Depois a gente vai colocar ali as legendas para que vocês consigam nos seguir. E também no LinkedIn. A gente está começando vai começar alguns artigos, algumas propostas de divulgação de temas dentro do LinkedIn, buscando as empresas e os próprios profissionais. Legal. Fernando, obrigado. Mais uma vez, é um prazer ter Lu aqui comigo e as portas estão abertas para justamente debatermos. Eu sei que às vezes é um bloco pequeno ali, né, desse episódio, às vezes, mas eu acho que o que é mais importante é a gente trazer essa riqueza, né, que às vezes as pessoas não têm acesso e hoje, às vezes, com o podcast, ele pode entender, às vezes, o que está acontecendo dentro de uma grande corporação. E você que está aqui nos seguindo, obrigado por estar aqui conosco e nos vemos também no próximo episódio. Siga as nossas redes sociais, né, o nosso site da Tecnovix também, o Instagram. Então, eu agradeço o tempo aqui conosco e até a próxima.